beleza da nossa cidade é você. Fala rapaziada, está no ar mais uma edição do Resenha de Artilheiro, trazendo tudo sobre o mundo do esporte, em especial o futebol cearense. Chega mais porque o programa está apenas começando e para abrir nosso resenha de hoje, vou falar com ela, Joyce Maciel, e já tem o nosso convidado também aqui, tá? Primeira Joyce, vai lá, chama a Joyce. E aí, Joy Maciel, como é que foi no Rio de Janeiro? Férias no Rio de Janeiro, mas por dentro do mundo do esporte, né? Boa tarde a todos. Foi ótimo, foi maravilhoso, deu para descansar um pouco, mas já observando o futebol, pude até conhecer alguns times de lá. Foi para o estádio? Fui para o estádio, fui para o Vasco. Flamengo e Vasco, fui para Nova Iguaçu e Vasco na Copa do Brasil também. Desculpa aí. Deu para conhecer um pouco, mas nada melhor do que o futebol cearense, né? Sem querer puxar a sardinha, mas já puxando, né? É melhor o futebol cearense. É quem paga o teu salário também, né? Vamos falar sobre Ceará, Fortaleza, vamos falar sobre Maracanã e Ferroviário, vamos falar sobre um bocado de coisa no programa de hoje, mas eu quero começar falando de um camarada que é sensacional. Ex-jogador, atualmente técnico do Maracanã, com a carreira consolidada no futebol cearense. Ele jogou em times como Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Horizonte também. Além de uma experiência internacional como treinador, ele tem levado o Maracanã a novos patamares. Eu estou falando dele, Júnior Cearense, camisa 8 nato, craque de bola. Fala, campeão, satisfação de te receber aqui no Resenha de Artilheiro mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, né? Sempre que surge o convite, eu venho aqui para conversar um pouco sobre futebol. Estamos aqui, né? Falar um pouco do Maracanã aí, que vem vivendo um momento maravilhoso. Espero poder contribuir com vocês aqui no programa. Cara, o momento do Maracanã é simplesmente sensacional e a gente sempre fala aqui no nosso programa, reverenciando a diretoria que apostou nessa comissão técnica, nessa equipe que vocês conseguiram organizar e parabenizar, cara, o teu trabalho que é simplesmente fantástico. Somos fã do teu trabalho, de fato, a gente tem acompanhado desde sempre lá, 2020, antes disso ainda, e agora a gente está vendo aí você colhendo os frutos desse excelente trabalho. Fala pra gente aí como é estar à frente do Maracanã, você que chegou em 20, se não me engano, mas 2020. Saiu para Imperatriz, foi Pacajus, mas enfim, nunca perdeu esse contato com o Maracanã e está até hoje, cara. Fala pra gente como é que é trabalhar no Maracanã. Olha, para mim o Maracanã foi como um achado, assim, foi uma coisa que aconteceu na minha vida no momento onde eu fui mandado embora do Maranguape. Sim. Tinha classificado a equipe para a fase final e eles me mandaram embora. Eu fiquei meio que sem entender que o trabalho estava sendo bem feito, mas eu acredito que aquilo tudo foi para que eu conhecesse o Maracanã. Eu conheci o Maracanã em 2020, logo após sair lá do Maranguape. E a gente vem aí desde a terceira divisão, buscando aí colocar o Maracanã no cenário do futebol cearense. A gente conseguiu, e agora no nacional também, né? A gente espera continuar colhendo os frutos que a gente plantou desde 2020, né? Com a diretoria apostando no trabalho da comissão técnica, né? De lá até aqui a gente não mudou, só saiu aqueles que quiseram sair, né? Não teve uma dispensa aqui ainda. E a gente vem montando grupos, renovando grupos e colhendo frutos, né? Ano passado a gente chegou até a semifinal contra o Fortaleza, garantimos um calendário para o clube. Esse ano fizemos a mesma campanha, um pouco melhor, porque teve as fases aí da Pré-Nordeste e também agora da Copa do Brasil, onde a gente já passou 2 fases. E a gente espera poder continuar aí dando frutos aí para o Maracanã. Show de bola, Joy. Falando muito dessa questão... fraco, né, Joy? Aí? Dispensa comentários, né? Eu acho que o foco principal, não o foco principal, mas o que se fala mais hoje em dia no Maracanã é principalmente pela questão da Copa do Brasil, né? Que é algo histórico, você vê o Maracanã ali chegar numa terceira fase de Copa do Brasil, quando as expectativas, enfim, de A e B, que provavelmente seria só um Ceará e Fortaleza talvez, e olhe lá, porque o Fortaleza já está classificado para a terceira fase, enfim. E aí você vê mais um representante, né, do estado do Ceará.
E é bem interessante porque, assim, até falando o que o João Paulo falou, que eu estava no Rio semana passada e as pessoas conhecem o Maracanã. Claro que a gente sabe da história dos outros clubes, mas eles de fato conhecem e para eles é mais interessante ainda por se chamar Maracanã, né? Porque é o nome do principal estádio de lá. Então, eu queria saber de você mesmo, como foi assim, a sensação de vocês passar por cada fase, principalmente para essa que é a terceira fase, que de certa forma é quando entra vários outros times que ainda não estavam disputando? Olha, para nós, desde quando a gente iniciou, né, esse ano no Maracanã, a gente traçou planos. Uhum. E os nossos planos eram tentar passar a fase tanto na pré-nordeste, a gente conseguiu passar uma primeira fase e na sequência contra o CSA fora de casa a gente acabou caindo. E na Copa do Brasil a gente traçou passar uma fase, né? A gente passar uma fase já ia ser algo bacana para nós. Uhum. E a gente não só conseguiu passar essa fase, como a gente agora teve que optar. Chegamos nas finais, tivemos que optar em brigar com o Ceará, com a equipe que a gente tinha, que a gente vinha colocando de melhor, né? Ou se a gente optava em disputar a Copa do Brasil contra o Ceilândia, que para nós com certeza seria bem mais fácil por conta do nível técnico, né, da equipe. Então a gente tentou fazer um primeiro jogo jogando de igual para igual com o Ceará, a gente fez isso, o resultado não quis dizer o que foi o jogo, né, teve um gol polêmico, que foi o terceiro, né, e os 2 gols do Ceará foram gols bem feitos, né, marcados, mas com erros nossos individuais, mas a equipe apresentou um futebol muito bacana, até onde suportou no jogo. A minha equipe, ela conseguiu jogar com o Ceará de igual para igual até os 25 do segundo tempo, onde a gente perdeu gasolina, né? A bateria deu uma arriada e a nossa equipe sentiu um pouco. Então a gente pensou no segundo jogo de segurar os atletas que estavam desgastados pela sequência, para que a gente pudesse ir forte contra o Ceilândia, e graças a Deus deu certo. E aí agora, né, o Maracanã está aí num pote onde pode enfrentar Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, próprio Fortaleza, que está nesse primeiro pote, né, pote A. E a gente espera que venha aí um adversário que possa... todo mundo quer o Flamengo, né? É bom para o clube financeiramente. A gente sabe que é um adversário super difícil de você passar. Acredito que vai ser o adversário mais forte do pote A. Mas aí o que vir, a gente vai tentar fazer um bom jogo, né? 2 bons jogos, para que a gente possa ir, quem sabe, passar mais uma fase que vai ser além da história do que um clube pequeno pode fazer. Cara, com certeza o Maracanã já vive o melhor ano da sua história. Sim. Até aqui, tanto na área desportiva, né? Já está na Copa do Brasil, terceira fase, tem feito um trabalho muito interessante no Campeonato Cearense, foi terceiro lugar, já seria o terceiro lugar, mas agora com essa nova modalidade de ter de fato a decisão, que é muito legal, eu aprovo particularmente, até porque o atleta também gosta muito disso, de disputas e decisões e tal. Tem o Campeonato Brasileiro, quer dizer, além de uma grana, né, falando de desportivo, mas também financeiro, uma grana que entrou nos cofres do Maracanã, mais de 4 milhões de reais, o que faz com que o Maracanã já garanta uma folha, e a gente falava aqui em outro programa, que isso... Não é que isso não faça falta ao Maracanã. Claro que 4 milhões é uma renda, é um recurso absurdo. Mas o Maracanã tem estrutura suficiente para manter a sua folha ao longo da competição. Esses 4 milhões que entram, de fato, é um extra, que aí surgiu algumas vozes que diziam que seria investido na estrutura, talvez um CT, e também algumas contratações. Já sabe o que fazer com esses valores ou não é da alçada do Júnior? É de fato com a diretoria ou já conversaram sobre isso? Olha, isso aí eu acho que a diretoria que ela vai decidir o que vai fazer desse dinheiro, né? O Maracanã, como você falou, ele tem um patrocínio da prefeitura, né? Então, assim, em termos de salário, o Maracanã não tem problema quanto a isso. Então, esse dinheiro ele pode servir para, lógico, investimento no clube. Pode ser uma academia que o clube não tem, pode ser um ônibus que o clube não tem, pode ser um CT, pode. Aí ideias tem várias, agora o que vão fazer eu não tenho ideia ainda, né? O que eu sei é que vão chegar alguns reforços, já estavam previstos, porque perdemos alguns na competição, tivemos a baixa do Vinícius,
que era um jogador titular importante, do Xande. Esses dois não voltam mais esse ano, problema de joelho, vão ter que fazer cirurgia. O Soares machucou no último jogo contra o Ceilândia, também a gente não sabe a previsão de volta, se é 2, 3 meses. Então a gente tem que reforçar. Estão chegando aí 4 atletas que para nos ajudar aí nessa caminhada. Show de bola. A gente vai se despedir do Júnior, agradecendo aí de coração, mas a Joyce pode finalizar com mais alguma palavra ou pergunta, pode ficar à vontade. Não, Joyce. só agradecer mesmo a participação dele no programa. Acho que o Maracanã realmente ele vem se mostrando uma outra grande potência dentro do estado do Ceará. E é muito legal, a gente sempre fala muito isso no programa, que é muito legal a gente ver outras equipes, porque até 10, 12 anos atrás a gente só se falava de Ceará e Fortaleza e hoje não. Hoje, quando você vai para outros estados sabem quem é o Maracanã, sabem quem é o Tirol, o próprio Ferroviário. Então, assim, eu particularmente fico muito feliz. A gente torceu muito para essa terceira fase da Copa do Brasil. Foi muito emocionante. Dava para ter sido menos cardíaco para nós torcedores, mas foi muito bom. E só agradecer e parabenizar mesmo pelo excelente trabalho. Eu agradeço, né? Queria deixar aqui até uma dica para o Campeonato Cearense, já que fez essa disputa de terceiro lugar, deveria ter uma premiação para o terceiro lugar, uma medalha, algo do tipo. Os jogadores achavam que ia ter, não teve, né? E como você falou, a gente fica feliz, nós estamos ganhando torcida em todo lugar, muita gente procura o clube, né? Tem um marketing do clube, procura atrás da blusa do Maracanã, gente de fora do país, de outro estado, Júnior, isso é bacana. E o nome sugestivo também, né? Embora seja referência à cidade, Maracanaú, mas o nome é sugestivo, Maracanã, que tem um maior palco do esporte do futebol mundial, né? Então, assim, é bem sugestivo também. Bem bacana mesmo. Legal, o Júnior que está sempre com a gente, sempre que a gente chama, ele aceita os nossos convites para os nossos jogos sociais, né? Os eventos sociais que a gente organiza, Azul Consciente, Outubro Rosa, Novembro Azul, também já esteve no Maestros da Bola. Também. Iria esta semana de novo, mas aí a gente achou por bem dar uma aliviada, né? Porque também o cara precisa descansar. Parceiro, muito obrigado, hein? Um abraço, Deus abençoe vocês e continue fazendo esse sucesso. Eu acompanho bastante o resenha, comento sempre para o Hugo, né, que as informações que a gente assiste aqui é bem bacana, são conclusões bem em cima daquilo que o futebol cearense está passando. Show de bola. Um abraço e muito obrigado a todos que compõem, né, Maracanã, todo mundo, não só o Júnior, mas toda a diretoria, toda a equipe que está também nos bastidores, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo e já volta para falar sobre Ceará, Fortaleza, sobre Ferroviário, um pouco mais sobre o Maracanã, tudo isso e muito mais. E o Clássico Rei, que vai definir o campeão de 2025 no Campeonato Cearense, tá? Além da Copa do Nordeste, que vai rolar também neste meio de semana, tá ok? Sai daí não que é rapidez, já voltamos. Somos uma cidade em movimento, cidade pulsante, intensa na sua energia, na sua alegria e na força transformadora do seu povo. Fortaleza do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Caminhos abertos para o futuro que vamos seguir juntos. Somos a casa dessa transformação. Somos a evolução para os novos tempos. Uma nova Câmara de Fortaleza, focada na inovação, na inclusão e na sustentabilidade. A base para um crescimento equilibrado e com mais qualidade de vida para todos. Somos casa de portas abertas para o futuro, para a construção de uma Câmara cada vez mais próxima dos fortalezenses. E essa é a marca desse novo tempo, a marca de uma nova Câmara. O forte é a força, a casa, a Câmara. Releitura do elemento de destaque do brasão da cidade. Traz a simbologia da fortaleza do Forte de Nossa Senhora, nossa origem. Uma marca para o presente e o nosso futuro. Fortaleza evolui. A Câmara de Fortaleza também. No
No ar, o Ponto de Vista. Olá, você que acompanha a programação da TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Eu sou Renato Abreu e quero lhe fazer um convite especial. É que a partir do próximo dia 31, agora de março, todas as tardes, a partir da 1 da tarde, o Ponto de Vista da Fortaleza FM 90,7, agora também, a partir do dia 31 de março, na TV Câmara Fortaleza. Comigo, Renato Abreu e toda a equipe de reportagem trazendo a melhor informação. Agora também na sua tela, na sua TV. Conto com a sua audiência. Estamos de volta depois de bater um papo com Júnior Cearense, técnico do Maracanã. Vamos falar agora nesse bloco de Ceará, Fortaleza e Ferroviário, tá? Quero começar falando sobre o Ceará, que com um gol de Fernando Sobral de pênalti, o Vozão venceu o Fortaleza no final de semana, no jogo de ida do Campeonato Cearense, na final do Campeonato Cearense, e joga pelo empate para ser bicampeão, tá? Ainda tivemos o Paul Fernandes expulso pelo lado do Fortaleza. Sucintamente, aí eu tô falando com a Joyce, não com o Hugo, tá? E aí, rapaziada, é possível Fortaleza reverter esta situação? Perdeu o primeiro clássico, na final, joga pelo empate o Ceará, né? Fortaleza precisa vencer. É possível? Totalmente. Tem jogo ainda, Joyce? Com toda certeza. Primeiro porque o Ceará só ganhou por 1-0, né? Então, assim, hoje em dia, como o futebol funciona hoje em dia, 1-0 não é um resultado suficiente quase sempre para garantir um título. Principalmente considerando como as equipes jogaram no primeiro jogo, né? Assim, como eu bem falo, na minha opinião, não foi um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. As duas equipes não jogaram bem. O Fortaleza melhorou no segundo tempo. Por mais que você veja que o Ceará sai com a vantagem, mas o Fortaleza melhorou. Só que aí teve o lance do pênalti, que para mim pênalti claríssimo, e logo na sequência a expulsão do Paul Fernandes, que aí não deu como o Fortaleza tentar empatar ali. E ainda tentou, mesmo assim. Então, eu acho que não tem nada perdido, é 1-0. Eu acho que mesmo que fosse 2 ou 3-0, se referindo a um clássico, tudo é possível. Porém, realmente, acho que tanto o Vojvoda quanto o próprio Léo Condé, eles têm essa semana, apesar de ter o jogo da Copa do Nordeste ali no meio, eles têm essa semana para rever os erros, porque foram muitos. Porque o Ceará vence de 1-0, mas você vê nos números que foram apresentados, o Ceará finalizou 2 vezes em 90 minutos e o Fortaleza uma única vez. Isso para um clássico rei. Numa final, se torna até absurdo de se falar, né? Verdade. Quando você para pensar que uma equipe como o Fortaleza ter finalizado uma única vez durante todo o jogo não tem justificativa. Você pensa, porque teve um jogador expulso. O jogador foi expulso já do meio para o final do segundo tempo. Então, não há justificativa. E o Ceará finalizou só 2, que uma foi o pênalti. Então, assim, realmente foi um jogo bem abaixo do esperado. Eu acho que o primeiro clássico rei do ano que teve, que o Ceará venceu, que, entre aspas, não valia, entre aspas, de nada, no sentido que não valia uma classificação, porque eles já estavam classificados, os times jogaram muito melhor. E um jogo que representa uma final não teve essa mesma coisa que teve no primeiro jogo. Mas eu acho que ainda dá, sim, esse vídeo do Neném é maravilhoso, cara. Acho que ainda dá sim para o Fortaleza reverter, mas o Vojvoda realmente vai ter que sentar e rever todos os erros, que foram muitos, no meu ver. Hugo, cara, essa possibilidade de 2 jogos, tá? O primeiro jogo não decide tudo, pode decidir alguma coisa, mas não decide tudo. Será que essa possibilidade do jogo da volta não foi o responsável direto desse jogo chato, por assim dizer, como pontua a Joyce Maciel, sem muita criatividade, sem muitas finalizações? Será que essa possibilidade de reverter o resultado no segundo jogo fez com que os times jogassem com, por assim dizer, né, freio de mão puxado? Cara, o primeiro jogo de uma decisão sempre tem essa característica, né? Todo mundo fala, o primeiro jogo vai ser 0-0, né? O primeiro jogo vai ser 1-1, vai ser empate, né? Para poder ser seguido na segunda partida. Entre Ceará e Fortaleza, isso não vem sendo regra, né? Pelo contrário, eu acho que as últimas finais, ou os últimos jogos, os últimos clássicos, né, foram muito mais movimentados.
Só que eu acho que o clima está um pouco mais tenso do que das outras vezes. O Fortaleza sempre teve um pouco acima melhor do que o Ceará e demonstrava isso dentro do campo. Né? E o Ceará ia lá fazer algum tipo de reversão em alguma das partidas, né? E só no ano passado ele quebrou uma sequência muito grande do Fortaleza. Esse ano acontece o contrário, né? O Fortaleza não consegue impor o seu jogo. O Ceará é melhor em todas as partidas que acontecem esse ano, em 2025, entre Ceará e Fortaleza. E existe claramente uma insatisfação, né, entre a torcida, entre os próprios jogadores, o próprio treinador. Não é à toa que o Vojvoda deu aquela declaração polêmica, né? Não é à toa que também os jogadores, junto com Marcelo Paes, também dão declarações polêmicas. Então eu acredito que o clima está mais pesado, né? Principalmente porque o Fortaleza não consegue reverter a situação no campo. Mesmo tendo uma equipe tecnicamente melhor, taticamente melhor e financeiramente melhor. Né? Tanto é que houve uma polêmica, né, depois que a gente fez uma brincadeira nas redes sociais, enquanto o recorte era a temporada 2025, o Campeonato Cearense. Se o recorte é esse, o Ceará é melhor do que o Fortaleza. Né? Não quer dizer que os jogadores, em sua totalidade, são melhores do que o do Fortaleza, mas o momento é o do Ceará. Sim. Então isso é o que traz atenção para o jogo. E assim, sem querer colocar a culpa no jogador, mas a gente já vem falando sobre isso. E a peça principal do Fortaleza que vem trazendo uma dor de cabeça para o Vojvoda porque não consegue o colocar para jogar. Ele porque não consegue desempenhar uma função para ajudar o Fortaleza é o Paul Fernandes. E ele não vai estar à disposição para o jogo. Então assim, na minha concepção, o Vojvoda tem a última chance de colocar o Fortaleza de até 2024 para jogar. Porque o Fortaleza de 2025 ainda não jogou. E ele está arriscando isso. Arriscou na Copa do Nordeste, quando perde para o Altos, quando perde para o Vitória, né? Quando, no Campeonato Cearense, quando perde para o Ceará 2 vezes, quando empata com o Ferroviário no primeiro jogo, quase não ganha no segundo jogo, um jogo nos acréscimos, e tudo passa pela situação tática do Fortaleza que desacelera com o Paul Fernandes. Então ele tem uma chance praticamente divina, né? Porque o cara é expulso, então não tem como colocar o Paul Fernandes. E aí ele tem que colocar o Fortaleza em 2024 para jogar. É um time sem muita criatividade, mas com muita pulsação, né? Uma marcação muito forte, a transição entre o meio e os jogadores de frente, sempre fazendo uma linha que atrapalha muito a saída do adversário. O Ceará sofreu isso no primeiro tempo, né? Foi um jogo chato, mas porque foi o Fortaleza que a gente conhece. O Mugni não jogou, o Fernandinho também praticamente não jogou. Tudo bem que o Ceará tinha o desfalque do Pedro Henrique, né? Acabou ele optando pelo Ailon, né? Que é um jogador que não tem tanta intensidade. Então eu acho que passa por isso. É a última chance, entre aspas, dentro do Campeonato Cearense para o Fortaleza mostrar, não só vencer, mas sim ter a chance de ser aí o favorito para o título de 2025. Porque até agora eu acho que está na mão do Ceará. Tá bom. O técnico Léo Condé destacou a dedicação dos jogadores do Ceará na vitória por 1-0 sobre o Tricolor de Aço na final do Campeonato Cearense. Ele ressaltou ainda o desempenho tático e o trabalho da fisiologia para recuperar os atletas após o jogo da Copa do Brasil. O jogo, como um todo, foi um jogo muito equilibrado, como normalmente é, né? O clássico é sempre muito estudado, decidido em detalhes, tem sido assim os últimos anos, mesmo eu não estando trabalhando aqui, mas a gente como profissional do futebol, a gente acompanha, né, uma equipe, enfrentamos um adversário muito bem treinado, com bons jogadores, né, e a gente também procura fazer nosso trabalho aqui, organizar a equipe para fazer os jogos se tornarem equilibrados, e a gente sabe que é um detalhe ou outro que vai definir. Então, assim, os jogadores tiveram a entrega dentro daquilo que a gente pediu de comportamento tático do primeiro ao último minuto, cumprindo as alternâncias dentro do jogo, que naturalmente iria acontecer, né? Momento de transição, momento que a gente seria mais pressionado, momento que a gente iria arriscar e pressionar no bloco um pouco mais alto. Então eles tiveram bons comportamentos táticos. E também a entrega, o aspecto de sacrifício, o aspecto individual também, tecnicamente falando, a gente conseguiu produzir bem, conseguiu em alguns momentos ter o controle do jogo, assim como o adversário também. Então foi um jogo dentro daquilo que a gente planejou e agradou. Eu sei que foi no Brasil. Tá certo.
Léo Condé. Além do Léo Condé, o técnico do Fortaleza também falou, tá? Ele reforçou a confiança da equipe após a derrota para o Ceará e afirmou que a decisão ainda está em aberto. O tricolor precisará reverter o placar no próximo sábado para conquistar o título cearense. Tivemos una semana cheia para analizar, para observar bem. En cuanto aos jogadores que eu consideraba que podían iniciar a partida, entonces fueron los que comenzaron hoy a partida, consideré eso. Tengo un buen elenco con jugadores que puedo escolher por detalles muy finos también. En cuanto ao resultado, un resultado que ainda está aberto, calma, ainda falta una partida, ellos saben eso y no lo mismo, o sea que estamos en una situación que ellos están con un placar por 1-0, más ainda fican 90 minutos, son finales que se definen generalmente en el último partido. Entonces, planejar bien esta semana para llegar bien ao final del próximo sábado. Ok, os técnicos se pronunciaram e agora olham para frente, tá? Nesta quarta-feira, o Ceará enfrenta o Juazeirense às 19 horas pela 6ª rodada da Copa do Nordeste 2025. O jogo é importante para o Ceará, é pela Copa do Nordeste e o Vozão precisa, não sei se precisa vencer, né? Mas se ele quer se manter ali no G4, ele precisa de uma boa partida. Vale a pena, Hugo do Vale, Joyce Maciel, o Ceará poupar os seus atletas principais para a grande final do Campeonato Cearense na Copa do Nordeste, correndo o risco de sair da zona de classificação na Copa Regional? O que vocês acham? Assim, é a minha opinião, né? Tem a questão da final do Campeonato Cearense. É uma disputa bem acirrada também pela questão dos títulos, né? São 46 títulos para cada, o Ceará tem 46, Fortaleza tem 46. E aí, como a gente diz, a gente sabe que 1-0 não é resultado definitivo, então pode ser revertido, tem tudo isso. Só que aí, considerando a Copa do Nordeste, o Ceará não vem tão bem na Copa do Nordeste. Atualmente está em 3º lugar, só que o Juazeirense, se eu não me engano, está em 5º, com uma diferença de 1 ponto só. Então, assim, se o Juazeirense vence, o Juazeirense já pode ocupar até o lugar do Ceará, dependendo. Então, assim, mas eu acredito que o Léo Condé não deva ir com o time 100% titular de fato. Eu acredito que o que ele possa fazer é mesclar, deve, obviamente, levar os titulares e fazer aquela coisa, entre aspas, tentar a sorte. Se fizer um bom primeiro tempo, ok. Se começar perdendo, aí ele vai e coloca os titulares. Eu acredito que ele deva fazer assim. Bate um print aí dessa imagem. Bate um print aí, vai lá, bate o print. Acho que tá valendo. E aí, Hugo do Vale, a Sociedade Desportiva Juazeirense, desde 2006, recente, né? Merece o Ceará com o time titular nessa partida da Copa do Nordeste? Lembrando que tem uma decisão no Campeonato Cearense. Um ano depois do Maracanã, hein? O Maracanã é 2005. Olha aí. E a Juazeirense 2006. E aí comprovando, né? Aquilo que a gente falou, porque foi o 3º Juazeirense da Bahia, né? Bahia. Maria, pelo amor de Deus. Cara, assim, eu falei isso em outros programas que eu participei e aí acabou gerando outra polêmica. Para mim, o Ceará tem praticamente 2 times para jogar. Então, não vejo nenhum tipo de problema o Ceará utilizar um time misto, utilizar o time B, utilizar o time principal. Né? Hoje, o Ceará está muito bem servido, né, de pelo menos 2 jogadores para cada posição. Então, eu acho que o Léo Condé escolher para poder jogar, eu acho que vai se sair bem. Agora, tem que ter a concentração. Como a Joyce falou, na Copa do Nordeste, eu acho que é o 3º jogo que o Ceará faz estando nessa condição. Ou o time que ele vai enfrentar está acima e ele tem que passar, ou o time que ele está enfrentando está abaixo dele e ele não pode perder. Né? Então, assim, é a própria Copa do Nordeste fazendo com que o Ceará entre mais concentrado dentro dessa competição. Será que já perdeu para o Náutico? Será que já empatou com Confiança? Né? Então, o Ceará precisa realmente deslanchar na Copa do Nordeste. Copa do Nordeste é essa que o Ceará também tem uma rivalidade com Fortaleza. Os dois estão com 3 títulos na Copa do Nordeste, no formato atual. E aí brigam para saber quem vai ser o tetracampeão. Então, eu iria com o que tem de melhor. Né? E aí, independente de ser titular ou não.
O que tiver fisicamente melhor, na minha opinião, pode ser utilizado no jogo contra a Juazeirense, até porque tem um lado positivo que não se utilizou contra o Confiança, que é jogar em casa. Tá bom, e nessa quarta-feira também, o Ceará é 19h30, né? 19 horas. E o Fortaleza encara o Souza da Paraíba às 21h30, também na quarta-feira, também pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, só que é fora de casa, tá? Aqui é diferente. E esse jogo aí, o Lion vai com time reserva, vai com time titular? Aí tem a polêmica. Primeiramente, aí eu vou concordar com o que ele falou do Ceará. O Fortaleza também tem 2 times, então assim... Até mais. Até mais. Tem então 3, assim, né? o time reserva do Fortaleza seria facilmente titular em uma outra equipe, dependendo de qual fosse. Só que aí vem aquela pressão que por mais que tenha a final do Campeonato Cearense e tudo, o Fortaleza, de modo geral, não vem bem no ano. Então, se ele perde para o Souza... O que isso pode desencadear para um clássico rei. Então tem toda essa questão. E vai estar jogando fora. E a gente sabe que, obviamente, na teoria, o Fortaleza ele é superior ao Souza, mas vale destacar que o Souza foi o que fez uma surpresa para o Cruzeiro ano passado. Eliminou o Cruzeiro, o maior campeão da Copa do Brasil e eliminou. Na primeira ou foi na segunda fase. Então, e jogando em casa. Então, assim, é muito complexo falar assim, vai com o time 100% reserva. Se o Fortaleza for, tá ok, porque o time reserva do Fortaleza é ótimo. É o suficiente para bater o Souza? Acredito que sim, só que assim, na má fase que o Fortaleza vem vivendo, uma derrota ou até mesmo um empate com o Souza pode desencadear algo que vá se estender para o próprio Clássico Rei no Campeonato Cearense. Pois é, cara, tem esse detalhe, né, Hugo? Sei lá, um resultado negativo no meio da semana pode abalar psicologicamente alvinegros ou tricolores, também tem esse detalhe. Tá, eu vou com o time reserva e tal, mas aí um resultado negativo pode ser que abale o grupo. Mas assim, antes do Hugo falar, você falando que pode afetar psicologicamente alvinegro e tricolor, mas assim, do Ceará nem tanto. Porque se o Ceará vai com o time reserva, e como já ganhou o primeiro jogo, o torcedor vai dizer, não, foi ruim, mas estava com o time reserva e já ganhamos o primeiro jogo. Agora, para o Fortaleza, eu vejo que tem sim uma maior pressão, porque já perdeu. E aí, é um time, obviamente, superior ao Souza, então se perde e empata, eu acredito que atualmente a pressão maior está no Fortaleza. O entendimento realmente é esse, né? O Fortaleza que já está com a pressão a mais de 220 Sim. aí, o negócio já está explodindo tudo, então o resultado, eu digo, de empate já vai ser um negócio ruim para o Fortaleza, né? Que está focado na final do Campeonato Cearense, nesse título, né? Que parece ser impossível, mas eu digo que esse jogo ele vai ser um termômetro até para o torcedor. O torcedor que não está nem confiando muito, né? Porque no primeiro jogo da final, o Fortaleza foi o mandante, o Fortaleza tinha um preço super acessível para o ingresso, e não conseguiu lotar as dependências do que ele era. Né? É um time com 40 mil sócios e só foram 13 mil de sócios. Caramba. Do Fortaleza. Para você ver como está a situação. Né? Então, você imagina empatando com o Souza. Nada contra o Souza da Paraíba, a gente tem que respeitar bastante a história do clube, mas um pelo outro não dá para o Fortaleza tropeçar. E aí ele vencendo... é um gás para todo mundo, é um gás para o torcedor. E, principalmente, se o Vojvoda, eu faria isso, pegaria o time que vai jogar no sábado e jogaria no meio da semana. Seria, inclusive, uma forma... Só tem um porém. Ele não pode fazer isso 100%. Porque o Paul não pode jogar no sábado e jogar na quarta, com certeza. E aí ele... esse vai jogar, com certeza. Pois é, mas aí tem o outro lado, né? Ele pode muito bem jogar sem o Paul no meio da semana, já para sentir como fica o Fortaleza para jogar no sábado. E aí já tem um reforço maior. Poderia. E um envolvimento maior da equipe sem o seu principal jogador dessa temporada 2025. Tá bom. Ontem houve sorteio para Libertadores e também para a Sul-Americana. Cara, eu vivi para ver isso, irmão. O Fortaleza, pelo terceiro ano,
está na Libertadores. Tem noção do que é isso? E nos 2 anos, direto. Direto, é verdade. 2 anos direto. Ano passado foi na fase de grupos, né? Que para a Conmebol já é Libertadores, isso, enfim. Que acabou o Fortaleza não passando e caindo para a Sul-Americana. E chegou, enfim. O Fortaleza está no grupo... Hã? É legal, era demais a gente acompanhando os vídeos, não sei vocês, mas a gente acompanhava uns memes que chegavam, né? Ela perguntando, rapaz, e o Ceará tá em qual pote na Libertadores, não sei o quê. Que legal. Cara, torcedor é massa demais. O Fortaleza está no grupo E da Libertadores, ao lado de, coloca em tela, de Racing, Colo-Colo, Atlético Bucaramanga e... Racing, Colo-Colo, só, são 4, né? E o Fortaleza, tá certo. Alguns estão dizendo que é um dos grupos da morte esse daí. Não. É bem difícil. Cara, eu não acho não. Eu acho que o Racing... Difícil. Se bem que assim, a gente tá muito... Eu tô muito empolgado, né, pelo Fortaleza, pelo momento do Fortaleza até o ano passado. Então, eu não acho tão difícil. Embora o Racing, a gente lembra, né, o Racing foi campeão... Botafogo, né? O Racing foi campeão da Sul-Americana e da Recopa, em cima do Botafogo dos outros aí. Né? Então, Botafogo dos outros. Eu acho que é o maior, que é o favorito desse grupo aí, eu acho. Quem é o mais é o difícil. Favorito? O Racing. O Racing. Até pelo que vem demonstrando. Sim. Né? É isso que a gente fala. Por exemplo, se a gente for pegar um recorte de participações dentro da Libertadores, se a gente for pegar um recorte de como vem jogando as duas equipes, né, até 2024, o Fortaleza seria o favorito do grupo, Sim. na minha opinião. Sim, eu Mas concordo. como tem uma temporada ruim em 2025 e o Racing já entra com um título, Sim. quer queira ou não importante, porque é um título contra o campeão da Libertadores, Perfeito. que é o Botafogo. Ele foi campeão da Sul-Americana. Teoricamente, uma competição inferior à outra, então ele já entra como favorito, sim. Colo-Colo é um outro time que o Fortaleza já conhece, inclusive, sabe que é difícil. Tradicional também, e né? tem uma incógnita aí, que é um time que aparentemente é novo, né, na Libertadores, e aí precisa ser estudado, porque pode ser um fiel da balança, né? Sim. Vamos ouvir o que foi que o Marcelo Paes, CEO do Fortaleza, falou sobre o grupo, né? Ele fez as suas considerações em relação ao equilíbrio, por exemplo. Em todos os grupos eu acho que tem seu nível de dificuldade. O Racing como cabeça de chave, atual campeão da Sul-Americana e da Recopa, um time que está num bom momento, né? É um dos clubes grandes da Argentina que o Fortaleza ainda não havia enfrentado, então vamos de novo a Buenos Aires completar esse ciclo aí contra os grandes argentinos, dessa vez em Avejaneda. Colo-Colo já enfrentamos em 2022, duelos dificílimos, um time muito qualificado, o maior clube do Chile em termos de torcida. E o Bucaramanga voltando a Libertadores depois de muito tempo, foi campeão colombiano recentemente. Já vi aqui rapidamente, as 3 equipes não estão tão bem colocadas em seus campeonatos nacionais nesse momento, mas certamente para a Libertadores estarão muito fortes. Mas acho que se a gente perguntar para eles, eles também vão estar um pouquinho incomodados de ter o Fortaleza no grupo. Então acho que é um grupo equilibrado e cabe a gente, acima de tudo, fazer valer o fator casa. O Castelão tem que ser um grande trunfo para a gente, para somar muitos pontos. Deixar um abraço para a turma da TV Artilheiro, Garibaldi Soares e todos os responsáveis pela TV Artilheiro, que cedeu aí também essa imagem do Marcelo Paes, tá? Pois é, rapaziada, eu honestamente fico muito feliz em ver o Tricolor de Aço e já tem, inclusive, já foi anunciado ontem mesmo, tá? Os jogos do Fortaleza com datas. Vamos lá. Primeiro jogo vai ser entre 1 e 3 de abril, né? Porque tem as datas das rodadas, mas não tem definido os jogos ainda. Sim. Afinal de contas, ontem foi definido os grupos, tá? Aí na segunda rodada vai ser de 8 a 10 de abril. A terceira rodada, 22 a 24 de abril. Cara, vai ser uma loucura pro Fortaleza, não vai não? Vai ser loucura, porque toda semana aí, e a gente lembra que o brasileiro já começa agora no final desse ano, no final desse mês também. 29. Dia 29, então assim, vai ser uma loucura, cara. Aí, quarta rodada 6 a 8, quinta rodada 13 a 15 de maio e a sexta rodada 27 a 29. E essa maratona, hein, Hugo do Vale? O Fortaleza já vem enfrentando isso, né? Durante os anos. Fortaleza é o time que bate mais de 70 jogos durante o ano, e justamente por conta desse ritmo frenético de participar das competições.
Temos Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, que entra na terceira fase ainda, que já vai entrar agora. Em abril. Né? Tem a Copa do Brasil, que ainda não saíram, né, os confrontos, mas o Fortaleza vem realmente se adaptando a esse formato, né, esse calendário. Por isso vem formando um elenco tão forte. O Joyce falou, eu também concordo, o Fortaleza que tem 2 a 2,5 times disponível para disputar qualquer competição, na minha opinião, inclusive Libertadores de América e Campeonato Brasileiro da Série A. É cansativo, o torcedor tem que entender isso, o clube tem que entender o torcedor também, porque não vai estar presente também em todos os jogos, mas o sócio-torcedor está aí, né, para ajudar justamente, e a gente fica torcendo, cara, para que o Fortaleza vá muito bem nessa competição. A gente tem uma expectativa muito grande, já tem torcedor falando que não vamos jogar tão bem a Libertadores para cair na Sul-Americana, porque tem ainda aquela tristeza de ter perdido a final da Copa Sul-Americana, uma final que, na minha opinião, estava nas mãos do Fortaleza no jogo. Eu acho que o Fortaleza não perdeu nos pênaltis. Eu acho que o Fortaleza perdeu no jogo. Várias oportunidades, principalmente o Marinho teve 1 ou 2 oportunidades claríssimas de poder definir o jogo. E o modelo de jogo do Fortaleza que se adapta muito às competições sul-americanas, né? Então é torcer muito e fazer com que o Fortaleza tenha mais uma temporada brilhante. Ok. Só mais uma informação rápida para a gente finalizar o programa. O duelo entre Ferroviário e CRB, válido pela 6ª rodada também da Copa do Nordeste, pelo Grupo A, foi adiado, tá? Inicialmente seria nesta terça-feira, dia 18. O jogo seria terça-feira no seu horário, 21h30, se não me engano, né? Agora vai ser na sexta, dia 21, no estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas, também às 21h30 contra o CRB, tá? Então, torcedor do Ferroviário, fica ligado porque sexta-feira tem jogão. Joyce, obrigado mais uma vez. Obrigada e até Chegou toda coisada do Rio de Janeiro. Vixe Maria. Falta né? só o Aqui é Vixe Maria e Oxe. Né? Obrigado, Obrigada, Joyce. até a próxima. Show de bola. Valeu do Vale. Chegou abalando o Rio de Janeiro, os morros, as praias. Foi. Curtiu. Os estádios e tal. Curtiu, mas vamos trabalhar. Valeu, parceiro. Até quinta-feira, né? Até quinta-feira, se Deus permitir. Especial, se Deus quiser, né? E vamos cobrir essa Libertadores, vamos? Sul-Americana e tal. Sim. Show de bola. A turma da equipe técnica, muito obrigado também, tá bom? O Resenha de Artilheiro termina agora, porque a gente vai entregar para a sessão solene que vai acontecer de forma conjunta na Câmara de Fortaleza e também na Assembleia Legislativa, tá? Agradecemos a sua audiência e a sua companhia. Continue ligado nas nossas redes sociais para não perder nenhuma atualização. Ela chegou, tá? Ela está de volta já. Nos vemos na próxima, atualização das redes sociais. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 16 horas, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Toda segunda e sexta-feira, de 11 às 13, na FM Fortaleza 90.7. Resenha de Artilheiro tem a produção, roteiro e edição, João Paulo Quintela. Concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Uchoa. Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro de Telecomunicações e Direção Técnica, Isaac Garcia. Coordenação de Comunicação da Câmara de Fortaleza, jornalista Moema Soares. Comentários hoje, o que dá um baile sempre, Hugo do Vale e Joyce Maciel. Me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.